Nunca havia sido tocada por alguém tão grande, e o milionário jurou que seria cuidadoso. O consultório parecia pequeno demais para o corpo dele, e ainda assim, foi o silêncio entre os dois que realmente apertou o ar. Ela percebeu o tamanho dele antes mesmo de ouvir sua voz. Grave, hesitante, quase fora de lugar naquele espaço de luz branca e cheiro de álcool. Quando sua mão enorme tocou a porta, algo dentro dela estremeceu, não por medo, mas por uma advertência instintiva. Cuidado. E ao mesmo tempo, uma curiosidade suave, quase proibida, que ela não sabia nomear. Conte nos comentários de onde você está assistindo e se já sentiu isso também. Ele caminhou até a maca com passos lentos, como se pudesse quebrar o chão a qualquer momento. A cada movimento, sua presença parecia dobrar o tamanho da sala, e ela precisou respirar fundo para não recuar. Nunca tinha sido tocada por alguém tão grande, e, para ser honesta consigo mesma, nunca havia tocado alguém assim. A palavra cuidado ecoava na mente dela como um lembrete e uma promessa. Se acredita no poder das histórias que transformam, deixe seu like e se inscreva no canal. Quando ele levantou o olhar, ela não encontrou dureza nem arrogância, apenas um desconforto quieto de quem tenta caber onde não cabe. Aquilo a desarmou. Havia algo bonito na forma como ele tentava se encolher, como se quisesse avisar que não representava perigo algum. Mas era exatamente esse contraste, entre força e gentileza, que deixava seu peito inquieto. Era como observar uma tempestade e pedir licença para chover. Se essa sensação já te tocou alguma vez, compartilhe o vídeo com alguém. E quando ele murmurou, "Prometo não romper nada, e nem a você", ela sentiu o chão mover um pouco. O tom dele não tinha brincadeira, tinha cuidado, aquele tipo raro que nasce da consciência da própria força. E foi ali, naquele instante suspenso, que algo dentro dela começou a se soltar devagar, como se descobrisse um espaço seguro onde nunca imaginou existir. Antes de continuar, comenta aqui. Você acredita que o cuidado pode ser mais poderoso que a força? O bairro onde ela trabalhava não tinha luxo nem vitrines brilhantes. Tinha corredores estreitos, fachadas gastas e um fluxo constante de gente apressada tentando resolver dores antigas com pouco tempo e menos dinheiro. O consultório de fisioterapia ficava no segundo andar de um prédio antigo, onde as janelas emperravam e o elevador vivia cansado demais para completar o trajeto. Ainda assim, aquele espaço era sua chance de recomeçar. Cada manhã, enquanto abria as cortinas e deixava a luz entrar, ela repetia para si mesma que era ali onde finalmente aprenderia a respirar sem medo. O clima dentro do consultório mudava conforme os pacientes chegavam. Alguns vinham calados, outros ansiosos, outros ainda descarregavam suas frustrações na primeira pessoa que encontravam. Ela, com apenas 3 semanas de emprego, tentava construir uma calma que nem sempre sentia, equilibrando profissionalismo e humanidade. A rotina era exaustiva, marcada por solicitações apressadas dos chefes e por um relógio que parecia correr mais rápido quando alguém precisava de atenção extra. Mas era nesse caos moderado que ela buscava seu lugar, tentando provar que merecia estar ali. Do lado de fora, o barulho dos ônibus misturava-se ao cheiro de café barato, vindo da padaria pequena na esquina. Era um mundo simples, apertado, mas cheio de histórias cruzadas. E para ela, esse cenário também carregava sombras. Lembranças de um bairro onde crescer exigia dureza constante. Confiar em alguém era quase um luxo, e mostrar fragilidade, um risco. Talvez por isso seu corpo reagisse tão rápido sempre que algo inesperado surgia, como se cada músculo tivesse aprendido a se defender antes mesmo de entender o motivo. Ele vinha de um universo totalmente diferente, quase oposto. Seu nome circulava pela cidade junto com rumores de negócios lucrativos, motos potentes, oficinas cheias e uma reputação moldada pela força física e pela teimosia. Era o tipo de homem que ocupava espaço mesmo sem tentar, que carregava uma energia que fazia outros se abrirem ou se calarem. E ao contrário dela, ele estava acostumado a que o mundo cedesse diante de sua figura. Entrar naquele consultório pequeno era para ele quase entrar em um planeta estrangeiro. O acidente que o levou até ali tinha acontecido poucos dias antes, num fim de tarde de chuva fina. Ele evitava contar detalhes,
mas a queda da moto deixara seu ombro rígido, tenso, quase inacessível. Era de fato uma lesão séria, e pela primeira vez em anos, ele precisou admitir que não conseguiria resolver aquilo sozinho. Talvez por isso tivesse chegado com aquele olhar desconfiado, como se precisasse se convencer de que permitir ajuda não diminuía sua força. O consultório, apertado e iluminado, parecia testar sua paciência e sua vulnerabilidade. Entre mundos tão distintos, havia um fio invisível que começava a se formar. Um fio feito de pausas, olhares e da palavra que rondava os pensamentos dela desde o início. Cuidado. Algo naquele encontro ultrapassava a rotina fria de uma sessão de fisioterapia. Era como se aquele espaço pequeno, gasto e simples fosse o único lugar capaz de aproximar duas vidas que jamais se tocariam por escolha própria. E mesmo sem entender completamente, ambos sentiram que não era o consultório que estava apertado. Era o futuro querendo entrar antes da hora. Ela sempre caminhava com passos contidos, como se calculasse a distância entre si e o mundo para evitar qualquer invasão inesperada. Trazia no corpo uma memória antiga de lugares onde ser discreta significava estar segura. No consultório, porém, tentava parecer firme, profissional, alguém capaz de conduzir qualquer paciente, mesmo quando esse paciente era um homem que parecia maior que a porta de entrada. Seu jeito calmo escondia dúvidas que ela não tinha com quem dividir, e sua força vinha menos da coragem e mais da necessidade de continuar respirando, mesmo quando o coração acelerava. Apesar da timidez, ela tinha mãos precisas, treinadas para sentir tensões escondidas sob a pele, identificar medos silenciosos e oferecer alívio sem pressa. Era essa a habilidade que a fazia ser respeitada pelos pacientes, ainda que fosse nova no emprego. Mas, diante dele, suas mãos tremeram pela primeira vez. Não por insegurança técnica, mas por perceber que tocar aquele ombro enorme exigia mais que conhecimento. Exigia confiar que ele respeitaria seus limites. Era um desafio silencioso, um teste entre duas vulnerabilidades que não se conheciam. Seu passado explicava muito da rigidez que ainda carregava. Crescera ouvindo que ninguém viria salvá-la, que depender dos outros era arriscado e que gentilezas quase sempre pediam algo em troca. A vida, para ela, tinha sido uma sucessão de pequenas batalhas vencidas no silêncio. Talvez por isso a palavra cuidado fosse tão grande. Não era apenas um gesto físico, era um território emocional que ela raramente permitia que alguém ocupasse. Ao encontrar alguém que parecia enorme demais para caber nesse território, sentiu o antigo instinto de recuar. E ainda assim não recuou. O que mais surpreendia era como sua voz mudava quando precisava assumir comando. Ali dentro do consultório, ela conseguia transformar insegurança em orientação firme, mesmo diante do homem que ocupava a sala inteira sem esforço. Era como se uma versão mais inteira dela surgisse apenas durante o trabalho, uma versão capaz de enfrentar o que, fora dali, pareceria impossível. E quando ele aceitou cada instrução dela sem questionar, algo dentro dela se expandiu, ganhando um espaço que antes não existia. Era pequeno, mas profundamente transformador. No entanto, por trás da técnica, ela era alguém que desejava ser vista com gentileza, não com pena, nem com excesso de proteção, mas com a consideração que nunca veio fácil. A forma como ele a olhou naquele primeiro encontro, tentando caber no espaço, tentando não assustá-la, a tocou mais do que ela admitiria. Era raro encontrar alguém que entendesse a importância das distâncias sem que ela precisasse explicá-las. E essa percepção a deixou desarmada, vulnerável, porém curiosamente tranquila, como se algo nela reconhecesse ali uma intenção sincera. E havia também a sensação inesperada de que ele enxergava nela algo além da profissional novata. Não era desejo explícito, nem interesse impróprio. Era uma atenção cuidadosa, quase reverente, que a fez respirar de outro jeito. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu diante de alguém que não a pressionava nem a diminuía. Alguém que parecia dizer, sem palavras, que sua presença importava. E isso, para ela, era mais intimidante que qualquer tamanho físico. Ser percebida de verdade sempre foi muito mais assustador que lidar com qualquer força bruta. Ele sempre carregou o peso de sua própria reputação como se fosse uma armadura inevitável. Era conhecido pela força,
pelas mãos capazes de levantar motores inteiros e por uma presença que fazia os outros abrirem caminho sem que ele precisasse pedir. Crescera entre oficinas barulhentas, metal queimado e conversas duras, onde sensibilidade era vista como fraqueza e cautela, como perda de tempo. Ao longo dos anos, aprendeu a ser o homem que esperavam que fosse, rígido, decidido, alguém que resolvia tudo sozinho. Mas essa versão dele sempre foi um pouco apertada, como um casaco pesado demais. O acidente de moto o pegou de surpresa, não pela queda em si, mas pela revelação incômoda de que ele não era indestrutível. O ombro lesionado latejava como um lembrete constante de que, pela primeira vez em muito tempo, precisava aceitar ajuda. Isso o deixava irritado e, ao mesmo tempo, silenciosamente grato. Ele não sabia ao certo como pedir cuidado. Nunca teve quem o ensinasse. E talvez por isso entrara no consultório com aquela postura meio retraída, tentando esconder o incômodo físico e o estranhamento de estar vulnerável diante de alguém tão delicada. O que mais o desconcertou naquele primeiro encontro foi a forma como ela o olhou, não com medo, não com idolatria, mas com uma mistura de atenção e distância justa. Ele sentiu que poderia assustá-la apenas existindo, e essa percepção o atingiu como um golpe inesperado. Pela primeira vez, desejou não ser tão grande, não ser tão imponente, não causar tensão involuntária em alguém. E foi exatamente esse desejo de encolher-se um pouco que o fez prometer, quase sem pensar, que seria cuidadoso com tudo, com a sala, com o momento, com ela. Atrás de sua fama de durão, havia um homem que carregava culpas antigas, brigas que nunca quis, decisões tomadas no calor de uma juventude impaciente, perdas que o fizeram endurecer mais do que precisava. Ele não falava disso para ninguém, mas carregava esse passado como uma sombra silenciosa. Estava cansado de ser visto apenas como força bruta, como máquina de trabalho, como corpo grande demais para caber em espaços delicados. Talvez por isso tenha permitido que aquela fisioterapeuta enxergasse algo dele que ninguém mais costumava notar, a vontade discreta de ser melhor. No fundo, era alguém que temia machucar o que era frágil. Não confiava totalmente na própria força, como se cada movimento pudesse ultrapassar limites sem intenção. Quando ela aproximou as mãos para tocar seu ombro, ele conteve o corpo inteiro, tentando diminuir-se para não ameaçar sua estabilidade. O simples pedido, "Se algo te incomoda, me diz", saiu dele com uma honestidade que surpreendeu o próprio peito. Era raro ter que pedir permissão para existir naquele espaço reduzido, e ainda mais raro desejar corresponder com ternura. Mas o momento que mais o marcou foi o instante em que percebeu o nervosismo dela. Não era medo, era responsabilidade, aquela sensação de carregar nos dedos o bem-estar de alguém gigante, ferido e estranho. Ele sentiu vontade de tranquilizá-la, de mostrar que não seria um problema, de fazer caber seu tamanho na confiança dela. Quando jurou que seria cuidadoso sempre, não foi uma frase automática. Foi um compromisso silencioso. Se ela pudesse ajudá-lo a recuperar o movimento, ele tentaria recuperar algo dele mesmo, a capacidade de ser gentil sem pedir desculpas por isso. A sessão começou com um silêncio tenso, daqueles que deixam o ar mais denso, como se o corpo de ambos soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela pediu que ele sentasse devagar, e ele obedeceu com uma lentidão quase cerimoniosa, atento a cada centímetro que ocupava. O primeiro toque seria decisivo. Quando posicionou as mãos perto do ombro lesionado, sentiu o calor da pele dele antes mesmo de tocá-lo. Respirou fundo, preparando-se para um contato que parecia simples, mas carregava um mundo inteiro de cautela. Quando seus dedos finalmente encontraram o músculo tenso, ele prendeu o ar. Não de dor, de contenção. Sentia o tamanho do próprio corpo como um risco, não como vantagem. Ela percebeu essa hesitação e ajustou a pressão com suavidade, como quem diz sem falar: "Estou aqui, com calma." O microgesto mudou a energia da sala. Ele relaxou um pouco, e ela encontrou uma segurança que pensou não ter. O toque era profissional, mas havia uma delicadeza que ultrapassava o protocolo, uma entrega mútua ao cuidado que ambos tentavam entender. O verdadeiro giro aconteceu quando ela pediu que ele mudasse a postura e elevasse o braço lesionado.
Ele tentou obedecer, mas o movimento exigiu que ela se aproximasse mais, obrigando os dois a respirar no mesmo ritmo. A proximidade trouxe um calor inesperado, um aviso silencioso de que aquilo não era apenas técnica. Era confiança sendo construída, frágil e intensa. Ele fechou os olhos por um segundo, não para suportar a dor, mas para garantir que não se moveria além do permitido. Era sua forma de mostrar respeito, e ela sentiu isso como um impacto suave no peito. Ela precisou deslizar a mão pela lateral do ombro dele para localizar um ponto de tensão profundo. Era um gesto simples, mas exigia firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Ele abriu os olhos e, sem virar totalmente o rosto, murmurou: "Não quero te assustar." A sinceridade crua daquela frase atravessou qualquer barreira profissional. Ela respondeu com um movimento de cabeça e um toque mais seguro, mostrando que estava no controle. Esse pequeno diálogo silencioso transformou a sessão em algo muito maior do que tratamento físico. Foi então que ele disse, quase em sussurro, a frase que mudaria tudo: "Serei cuidadoso contigo, sempre." Não havia exagero nem charme, apenas uma promessa nascida da vulnerabilidade dos dois. Ela sentiu a garganta apertar e, ao mesmo tempo, um alívio inesperado atravessar seu corpo. A palavra cuidado ganhou peso, forma, temperatura. Pela primeira vez, ela não recuou mentalmente. Permitiu sentir o impacto daquele voto simples e profundo, como se uma porta antiga tivesse sido destrancada sem esforço. Ao final da sessão, quando ele se levantou devagar, algo no ambiente parecia diferente. Não era apenas a melhora discreta no movimento do ombro, mas a sensação de que os dois haviam atravessado um limite invisível. Ela ofereceu um copo de água. Ele aceitou com uma suavidade que não combinava com seu tamanho. Foi nesse gesto pequeno, quase banal, que entenderam o giro real do dia. Não foi o tratamento que mudou. Foram eles. E nada dali em diante voltaria a ter o mesmo peso. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada, quase silenciosa, em que cada encontro parecia testar a coragem discreta dos dois. Ela o recebia com um aceno curto, tentando manter o profissionalismo, mas havia sempre um segundo a mais no olhar, como se conferisse se ele realmente estava bem. Ele entrava devagar, atento a cada movimento que fazia perto dela, como se seu corpo enorme precisasse pedir permissão para existir naquele espaço. Essa coreografia involuntária criava uma aproximação lenta, feita de gestos pequenos, porém carregados de significado. Na terceira sessão, ela percebeu que ele já sabia exatamente onde deixar a jaqueta, como posicionar o corpo e até quando respirar fundo antes do toque mais difícil. Essa familiaridade a surpreendeu. Não era disciplina, era consideração. Um homem acostumado a mandar agora aprendia a ceder, a ajustar seu ritmo ao dela. Isso mexia mais do que ela admitia. Era como se ele dissesse, com cada gesto contido: "Estou aqui e quero fazer isso do jeito certo." E essa intenção criava uma ponte que nenhum dos dois ousava nomear. Ela tentava se concentrar na técnica, mas havia algo na forma como ele a observava. Não invasivo, não intenso demais, apenas presente, que fazia seu peito oscilar entre atenção e nervosismo. Era uma presença que não pressionava, mas acompanhava, como sombra gentil. Quando ela aplicou uma nova manobra no ombro dele, suas mãos precisaram se firmar mais, e ele franziu o senho, não pela dor, mas pelo cuidado de não reagir bruscamente. Esse controle impressionante a tocou. Era raro ver alguém tão grande esforçando-se tanto para ser leve. Os chefes começaram a notar que ele sempre saía do consultório com a expressão mais calma que quando entrava. Comentavam entre si com um certo humor que aquele gigante de oficina parecia domado nas mãos dela. Ela fingia não ouvir, mas o comentário a deixava inquieta. Não queria que ninguém confundisse cuidado com intimidade, nem que imaginassem algo que não existia. E, ao mesmo tempo, dentro dela havia uma chama tímida, quase escondida, que reconhecia que ele realmente mudava perto dela, não por submissão, mas por respeito. A tensão aumentou no dia em que ele chegou mais cansado que o habitual. O ombro estava rígido, o semblante tenso, e a respiração curta denunciava noites mal dormidas. Ela percebeu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Pediu que se sentasse e ele obedeceu sem questionar. Quando suas mãos tocaram a musculatura travada, ele soltou um suspiro pesado.
quase um desabafo. Ela sentiu o peso emocional ali, algo que ia muito além da lesão física. Pela primeira vez, perguntou se ele estava bem, não como profissional, mas como mulher que o enxergava. Ele demorou a responder, como se a pergunta abrisse uma fissura num lugar que ele mantinha trancado. Só um dia difícil, murmurou. Nada mais. Mas seu tom carregava um desgaste que ela reconheceu. Ela então ajustou a massagem, transformando o procedimento em algo mais acolhedor, sem ultrapassar limites. A sala ficou em silêncio, iluminada apenas pelo som suave da respiração dele, ficando mais lenta. Era estranho. Ela cuidava do ombro, mas parecia que tocava também algo mais profundo, algo que ele não deixava ninguém alcançar. Foi nessa mesma sessão que ele, num gesto inesperado, levantou o olhar e disse: "Obrigada por não desistir de me ensinar a fazer direito." Ela engoliu seco. Ele não falava de exercícios, falava de entrega, de paciência, de permitir-se ser guiado. A frase ficou pairando no ar, quente e silenciosa. Ela respondeu com um sorriso mínimo, daqueles que existem apenas nos cantos da boca. Seguiu trabalhando, mas seu coração batia num ritmo que não combinava com a tranquilidade aparente. Algo estava mudando, e era impossível negar. Em outro momento, quando pediu que ele inclinasse o tronco, precisou se posicionar mais perto do que de costume. A proximidade trouxe uma onda de calor que percorreu seu braço até a ponta dos dedos. Ela hesitou apenas um segundo antes de tocar o ponto exato da lesão. Ele percebeu. O corpo dele se encolheu um pouco, num gesto de respeito, criando espaço para ela respirar. Esse cuidado mútuo tão sutil gerava uma tensão doce, segura, totalmente consentida. Era quase como uma dança, onde cada passo era medido para não ferir. Com o passar das semanas, a melhora dele se tornou evidente. O movimento ganhava amplitude, a dor diminuía e com isso a confiança dele aumentava, não só no próprio corpo, mas nela. Ele começou a fazer perguntas sobre o processo, interessado, atento, querendo aprender. Ela explicava com paciência, e ele escutava como poucos escutavam na vida dela. Era raro ser ouvida assim de forma plena. Essa atenção a desconcertava, mas também a fortalecia. Era como se, ao ensinar, ela descobrisse versões de si mesma que não sabia possuir. Ainda assim, o mundo externo não parava de pressionar. Os chefes exigiam velocidade, os horários apertavam e alguns pacientes atrasados tumultuavam a agenda. Ela fazia o possível para manter a calma, mas certos dias o cansaço acumulado pesava. Ele, atento, começou a notar esses detalhes. O olhar dele mudava quando percebia que ela estava exausta, e embora não pudesse oferecer ajuda direta naquele ambiente, havia sempre um gesto discreto, um obrigado mais profundo, um cuidado ao sentar-se, um silêncio respeitoso, que parecia dizer: "Eu vejo você." Um microevento inesperado aconteceu numa tarde chuvosa. A energia do prédio oscilou por alguns segundos, fazendo a luz piscar e lançando sombras pela sala. Ela se sobressaltou sem querer, memória antiga reagindo antes da razão. Ele percebeu, e mesmo sentado instintivamente afastou o corpo para não gerar nenhum impacto visual que a assustasse. A calma dele devolveu a dela. Foi um instante breve, mas revelador. Ele compreendia seus medos sem que ela precisasse explicá-los. E essa sensibilidade contrapunha tudo que o mundo dizia sobre ele. Em outra sessão, enquanto ela orientava um movimento mais complexo, suas mãos precisaram guiar o braço dele com firmeza. O toque prolongado trouxe um silêncio mais denso, quase íntimo, mas sem cruzar limites. Ele perguntou baixinho: "Assim está bom?" Não era dúvida técnica, era pedido de confirmação, de segurança, de consentimento. Ela respondeu com um "está suave", sentindo o corpo relaxar com a honestidade dele. A tensão naquele instante não era ameaça, era conexão, aquela construída no meio do cuidado, que cresce devagar e profundamente. Com o avanço do tratamento, veio também uma mudança na forma como ela se via ao lado dele. Antes, ele era apenas um paciente difícil pela dimensão física e pela fama imponente. Agora, era alguém que ela admirava sem perceber, alguém que mostrava força na vulnerabilidade e gentileza no peso dos gestos. Essa percepção
abriu um conflito interno. Ela sabia que precisava manter distância profissional, mas também sabia que algo entre eles se construía com uma naturalidade impossível de ignorar. O dilema não a paralisava, mas acompanhava cada sessão. Ele também lutava com suas próprias questões. Sentia o corpo melhorar, mas o coração ficava inquieto sempre que deixava o consultório. Não era paixão súbita, nem desejo impulsivo. Era a sensação rara de ser tratado como algo mais que um gigante funcional. Com ela, aprendia a desacelerar, a falar mais baixo, a respirar no ritmo de alguém menor, mais delicada, porém firme. Isso o transformava de dentro para fora. E ao perceber essa mudança, questionava-se: o que exatamente estava encontrando ali? A tensão externa explodiu numa manhã caótica. 3 pacientes atrasados, um chefe impaciente e um telefonema que a deixou visivelmente abalada. Quando ele entrou, percebeu tudo. Ela tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam levemente ao preparar o material. Ele não comentou nada, apenas aguardou, sentado, como se sua calma pudesse servir de abrigo. Quando ela finalmente aproximou as mãos do ombro dele, o toque saiu mais frágil que o habitual. Ele então murmurou: "Hoje, se quiser, vamos no seu tempo." A frase, simples e oferecida com cuidado, quase a fez desabar. E foi nesse instante, nesse microalívio silencioso, que a aproximação entre eles deixou de ser apenas circunstancial. Ele não era mais o paciente gigante tentando não assustá-la. Ela não era mais a fisioterapeuta novata tentando provar que sabia o que fazia. Estavam, sem nomear, aprendendo a se cuidar. E embora nenhum dos dois soubesse para onde aquilo os levaria, a tensão que os envolvia já não era ameaça. Era promessa. Uma promessa que crescia devagar, guiada por delicadezas que o mundo raramente oferecia. A tensão atingiu o ponto de ruptura numa tarde em que a chuva caía pesada demais para o tamanho das janelas. Ele chegou encharcado, o ombro rígido, o semblante sombrio, como se carregasse um peso que não cabia em palavras. Ela percebeu no instante em que ele entrou. Algo estava errado. Pediu que ele se sentasse, mas ele ficou de pé por alguns segundos, respirando fundo, tentando encontrar estabilidade. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quebrada. "Hoje, eu quase machuquei alguém sem querer." A sala pareceu encolher ao redor dessa confissão. Ela se aproximou devagar, sentindo o próprio coração acelerar. Não havia ameaça em sua postura, apenas cansaço e medo de si mesmo. Ele explicou que discutira com um funcionário, que levantara a voz, que um gesto brusco fizera o outro recuar assustado. Não houve agressão, mas houve o suficiente para acender em seu peito a culpa que ele escondia há anos. "Eu não quero ser assim", murmurou. Era a primeira vez que ele revelava sua ferida real. Não o ombro, mas o peso de sua força mal compreendida. Ela pediu que ele respirasse com calma e tocou seu ombro com delicadeza. O toque que sempre funcionava como âncora. Mas dessa vez, o corpo dele estremeceu. Não de dor, e sim de vulnerabilidade. Ele tentou se recompor, mas quando seus olhos encontraram os dela, algo cedeu. "Tenho medo de machucar quem não merece", confessou, num fio de voz. A franqueza o expôs por inteiro, e ela sentiu o impacto daquela honestidade atravessá-la. Era como enxergar a sombra de um gigante que só queria aprender a caber no mundo sem ferir ninguém. A sessão deveria começar, mas nada ali seguia o protocolo. Ela pediu que ele sentasse na borda da maca e colocou as mãos ao redor da lesão, guiando o movimento mais lento possível. Ele a acompanhou, atento, vulnerável, com uma confiança que parecia maior que o próprio corpo. Em certo momento, o exercício exigiu que ela segurasse seu braço com firmeza. Ao sentir o toque, ele cerrou os olhos como quem tenta não dissolver algo que ainda segura por dentro. Quando abriu novamente, disse: "Você é a única pessoa com quem não tenho medo de ser leve." O clima na sala mudou. A chuva batia forte. O prédio parecia tremer, mas ali dentro havia apenas silêncio denso, carregado de significado. Ela não recuou. Ao contrário, aproximou-se mais para ajustar a posição dele. A proximidade trouxe um calor que percorreu o ar, um misto de cuidado e coragem. Ele desviou o olhar por um instante, como se não soubesse onde colocar tanta emoção. Quando voltou a encará-la,
Havia algo novo em sua expressão, um reconhecimento profundo. Algo nele pedia permissão para existir de forma diferente. Foi então que aconteceu o momento decisivo. Durante um movimento de rotação, o braço dele vacilou e ela instintivamente segurou seu antebraço com ambas as mãos. O toque foi firme, seguro, totalmente consentido. Ele congelou, o corpo inteiro contido para não avançar 1 milímetro além do permitido. O silêncio que se seguiu carregava tudo: tensão, respeito, promessa. Ele murmurou: "Diz se eu estiver passando do limite." Ela respondeu com voz baixa e estável: "Você não está." Era mais que uma resposta. Era um convite à confiança. A revelação maior veio logo depois. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e disse: "Eu não quero ser grande para assustar ninguém. Quero ser grande o suficiente para cuidar." A frase rompeu algo dentro dela, uma parede construída por anos de autoproteção. Os olhos dela brilharam, não de fragilidade, mas de reconhecimento. A palavra cuidado finalmente encontrou forma concreta, não apenas dita, mas vivida. Ela percebeu que o medo que carregava não era dele, mas do que o mundo costumava fazer com homens grandes, ensiná-los a ferir em vez de proteger. Ela segurou o braço dele com mais firmeza e pediu que repetisse o movimento, agora guiado por uma calma que nascia dos dois. O corpo dele respondeu melhor que nunca, como se finalmente houvesse espaço para respirar. Quando terminou a sequência, ele ergueu o rosto e encontrou nela algo que jamais vira: confiança verdadeira. Não técnica, não profissional, humana. Era como se os dois finalmente enxergassem o que construíram sem perceber. Um vínculo moldado pela vulnerabilidade compartilhada. No instante final, antes que ele se levantasse, ela tocou seu ombro já aquecido pela sessão e disse: "Você não é perigoso quando escolhe ser cuidadoso." Ele fechou os olhos, absorvendo cada palavra como quem recebe um perdão antigo. A chuva lá fora começou a diminuir, e pela primeira vez naquele dia, ele respirou fundo sem dor. O clímax não estava na melhora física, mas na revelação emocional. Ele não queria ser temido, queria ser digno, e ela, pela primeira vez, acreditou que ele já era. Se essa cena te tocou, comenta aqui e se inscreve para acompanhar o resto dessa história. Quando a chuva finalmente cessou, os dias seguintes pareciam carregar um silêncio diferente, como se o consultório inteiro tivesse testemunhado a confissão dele e agora respirasse com mais calma. Ela o recebeu com um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e isso bastou para que ele entendesse que nada havia sido quebrado. Ao contrário, algo tinha sido restaurado. Naquele dia, ela decidiu iniciar uma etapa nova do tratamento, mais avançada, exigindo que ele confiasse ainda mais em seus próprios movimentos. Ele aceitou sem hesitar, como se seguir a orientação dela fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto ela ajustava a postura dele para um exercício mais complexo, percebeu que suas mãos já não tremiam como antes. Havia firmeza, havia direção, havia a certeza tranquila de que ele respeitaria cada limite. Essa mudança, porém, não aconteceu de repente. Era fruto de tudo que haviam construído, do cuidado mútuo, dos silêncios compartilhados, das palavras que romperam defesas. Ela respirou fundo antes de iniciar a manobra, aproximando-se apenas o necessário. Ele, percebendo o gesto, ajeitou o corpo para facilitar, um pedido silencioso de cooperação que tocou diretamente o coração dela. No meio da sequência, ele soltou um leve gemido de esforço, e ela instintivamente recuou as mãos para verificar se tinha exagerado. Ele balançou a cabeça, sorrindo de um jeito quase tímido. "Tá tudo bem. Eu confio." Essa frase, dita com simplicidade, abriu dentro dela um espaço inesperado, como se alguém limpasse a poeira de uma janela que ela não abria há anos. Continuou o movimento, agora observando não só a técnica, mas também o homem que se permitia ser guiado, que escolhia ser leve, que lutava para reparar a própria história. No final da sessão, ela percebeu que ele movia o braço com muito mais liberdade. A melhora era visível, quase celebratória. Mas antes que ela pudesse comentar, ele ergueu o olhar e disse: "Obrigado por me ensinar que força não precisa ser medo." A gratidão dele não tinha exagero. Tinha peso, verdade, transformação.
Ela sentiu os olhos arderem, mas manteve a postura profissional. Você fez sua parte, respondeu. Ainda assim, no fundo, sabia que o que ele realmente conquistava ali não era apenas amplitude de movimento, mas uma chance de ser diferente. Quando ela foi guardar os materiais, ele permaneceu sentado por alguns segundos, como se hesitasse em partir. Depois, levantou-se devagar e ficou diante dela com uma expressão aberta, vulnerável. Se algum dia eu parecer demais, você me diz? Ela sorriu, um sorriso que vinha de um lugar sereno e profundo. Eu digo, mas você já aprendeu a ser cuidadoso. A frase pareceu descansar sobre ele como uma manta quente, dissolvendo medos antigos. Ele respirou fundo, tocou o ombro já quase recuperado e assentiu, como quem finalmente encontra a própria medida. Na saída, ele segurou a porta com cuidado, o mesmo cuidado que marcou todo o vínculo deles, e lançou um último olhar, não carregado de expectativas, mas de reconhecimento. Era o tipo de olhar que agradecia sem palavras, que prometia continuidade sem invadir nada. Ela ouviu descer as escadas, cada passo menos pesado do que no início. E naquele momento, entendeu que o desenlace não era apenas a cura do ombro dele, mas a reparação de algo dentro dela também. A comprovação de que cuidado não é fraqueza, e sim a forma mais precisa de força que alguém pode oferecer. A história deles, embora nascida no acaso de um acidente, deixou marcas que nenhum dos dois poderia ignorar. Ela aprendeu que a delicadeza não precisa ser protegida por muros altos. Às vezes, basta encontrar alguém disposto a caminhar devagar. Ele descobriu que ser grande não significa carregar medo nos gestos, e sim responsabilidade no toque. O cuidado, palavra que parecia simples demais no início, transformou-se em ponte, abrindo espaço para que ambos respirassem sem receio, lado a lado, mesmo que nada além disso estivesse definido. O que ficou acima de qualquer técnica ou tratamento foi o encontro de duas vulnerabilidades que se reconheceram sem pressa. Ela encontrou segurança onde mais temia fragilidade. Ele encontrou leveza onde mais temia excesso. E juntos aprenderam que confiança é construída em silêncio, em pequenas escolhas, em gestos que parecem discretos, mas sustentam mundos inteiros. A verdadeira redenção veio da decisão de ambos de não fugir, de permanecer presentes, mesmo quando o passado gritava o contrário. E assim, ficaram com a certeza de que nenhum cuidado oferecido foi à toa. Cada palavra dita com cautela, cada respiração ajustada, cada toque consentido abriu uma brecha para um futuro possível, um futuro onde força e suavidade não se contradizem, mas caminham de mãos dadas. Não era preciso pressa. O que realmente importa cresce no ritmo exato da confiança, no tempo em que o coração decide baixar a guarda e permitir que o outro exista sem medo. Se você acredita que o cuidado transforma e que o amor, quando nasce do respeito, sempre encontra um caminho, escreva cuidado nos comentários.